Aqui é o professor André Panza do canal Enem Outras Histórias, fechando o conteúdo de teoria dos conjuntos, parte 5. Então vamos lá. Bom, diferença e complementar. E a gente vai falar um pouco questão do conjunto universo que está aqui. Bom, diferença e complementar, primeiro vamos ver diferença, porque o complementar usa o conceito de diferença para trabalhar o seu próprio conceito, né? Então vamos lá. Bom, diferença. Os elementos que pertencem a um dado conjunto A e que não pertencem ao conjunto B. A diferença é isso. Esse A menos B quer dizer que o que eu quero A menos B? Estou dizendo que todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, nesse primeiro caso aqui, onde esses conjuntos não se tocam, tem uma interseção vazia, que a gente chama de conjuntos disjuntos, que a gente viu nas aulas anteriores. Se eu quero o A menos B, vai ser o próprio conjunto A. Já nesse cara aqui de baixo, onde eu tenho um contato entre eles, eu tenho uma interseção entre eles, A menos B é só essa parte aqui do A, certo? Onde não tem a interseção. E esse outro camarada, onde o B está contido totalmente dentro do A, o A menos B é o quê? Só essa parte em volta, essa coroa circular. Vamos usar um conceito lá da geometria. Essa coroa circular aqui em volta desse conjunto B, certo? Bom, complementar. O complementar, né, ele pode ocorrer se eu tenho uma relação entre dois conjuntos B e A e B. Mas ele pode ser utilizado, pode ser utilizado, usado como ferramenta, né, se B estiver contido em A ou se A estiver contido em B. E aí depende quem é quem para a gente fazer o complementar de um pelo outro. Então, se, por exemplo, se B está contido em a diferença A menos B é chamada de complementar de B em A, tá certo? É isso aqui, ó. É exatamente esse C maiúsculo com A na base, subscrito, e o B sobrescrito, tá certo? Então, isso que está aqui, deixa eu só pegar uma canetinha aqui para marcar. Isso que está aqui é A menos B, tá certo? É A menos B. Desde que, isso aqui é importante, B esteja contido em A, certo? Bom, isso daqui é importante. Complementar de B em A é A menos B, certo? Bom, vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Se eu estiver fazendo uma relação de complementar com o conjunto universo. O que é o conjunto universo? O conjunto universo é um conjunto macro onde tem todos os outros conjuntos, tá? Então, por exemplo, eu tenho um conjunto A, essa bolinha, esse diagrama amarelo, e o conjunto universo, que é esse azul mais claro em volta, certo? Então, eu posso fazer o complementar de A com essa, quando eu tenho o conjunto universo, eu posso fazer dessa maneira aqui, ó, A e o C, elevado a C. Na verdade, não é elevado, né? É só uma nomenclatura, isso aí é uma notificação, uma nomenclatura que eu uso para complementar de um conjunto. Então, eu posso fazer ACzinho, né? Igual a A barra. Esse A barra também posso chamar, ó, de não A, tá certo? X tal que X pertence ao universo e esse cara aqui é a mesma coisa que eu estivesse lendo E, tá certo? E esse cara parece um V, seria o ou, tá certo, galera? Só para lembrar os conceitos de conjuntos, para ler, né? Então eu tenho, se o x pertence ao U, ao universo, e x não pertence a A, então eu tenho o U menos o A. É essa referência aqui, quando eu estou operando com o conjunto universo, certo? Bom, x pertence ao complementar de A,
né? Se ele pertence ao complementar, a complementar, ou complementar de A, então esse X não pertence ao próprio A, certo? Por quê? Porque ele está aqui fora, ó, fora desse conjunto A, no conjunto universo. Então ele não está aqui dentro, certo? Um exemplo aqui, ó. Conjunto das letras do alfabeto é o meu universo, certo? Conjunto universo, letras do alfabeto. Conjunto é o das vogais. Então, o que que eu estou dizendo aqui? O complementar, o A complementar, seria o conjunto das consoantes, certo? O conjunto, o, o U menos A, seria o conjunto das consoantes, porque não está dentro do conjunto das vogais, certo? Bom, aí vamos falar 2 slides aqui rápidos sobre leis de Morgan. Isso aqui já caiu em concursos militares e, enfim, é importante a gente saber o que que é isso, né? Então vamos lá. E a gente usa muito o conceito de complementar aqui. Por exemplo, são 2 leis, tá? Sejam A e B dois conjuntos em um universo U, tá certo? Considerando o complementar da união, o complementar da união, A união B complementar, tá certo? Se X é elemento qualquer do universo, teremos, olha só, o que está acontecendo aqui, ó? Se X pertence ao complementar da união, então X não pertence à união, tá certo? Se X pertence ao complementar de A e pertence ao complementar de B, então ele pertence à interseção das complementares, ok? E esse camarada aqui, se X não pertence a A e X não pertence a B. Isso aqui está dizendo isso. Esse X não pertence à união B, quer dizer que ele não pertence a A e também não pertence a B. Bom, isso significa que os conjuntos complementar da união e complementar de A interseção complementar de B são formados pelos mesmos elementos, certo? Olha só. A, B e o universo. O que está aqui em volta é a complementar da união, tá certo? Porque a união é esse cara aqui, ó. A união está aqui. O complementar da união é o que está aqui fora, né? Então, o complementar da união é complementar de A em interseção com complementar de B, tá certo? Complementar da união é a interseção dos complementares. Isso aqui, essa regrinha aqui é importante. Bom, e a segunda lei de Morgan é o seguinte, aí eu estou falando da interseção. Sejam A e B dois conjuntos em um universo U, considerando agora a complementar da interseção, tá certo? A, B. Se X é elemento qualquer do universo U, teremos, olha lá, X pertence ao complementar da interseção. Então, X pertence ao complementar de A ou X pertence ao complementar de B. Lembrando, esse Vzinho aqui, ó, isso aqui, deixa eu escrever em algum lugar. Isso aqui, que eu escrevi ainda há pouco ali atrás, é o ou, tá certo? Então, X pertence ao complementar de A, união com o complementar de B. Já, se X não pertence à interseção AB, então X não pertence a A ou não pertence a B. Outra coisa, outra informação importante. Significa que os conjuntos A complementar da interseção e complementar de A união complementar de B são formados pelos mesmos elementos, certo? Olha lá. Eu tenho aqui dois conjuntos AB em meio ao universo. O que está aqui fora é o complementar da interseção, certo? Então, complementar da interseção é igual à união do complementar de A com o complementar de B. Então, o complementar da interseção é a união dos complementares. Está aqui também outra informação importante. Bom, galera, essa foi a última aula de teoria dos conjuntos. A gente vai continuar com matemática aqui no canal.
Vamos entrar com geometria, primeiros conceitos, iniciais, né, de geometria, e vamos seguir em frente com matemática em paralelo com história, tá certo? Grande abraço e até a próxima. Valeu!